E aí, pessoal, tudo bom? Espero que bem. Quem não dá pra responder aí no comentário, pra dar aquela badalada. Seguinte, galera, essa semana eu recebi uma grande motivação pra gravar esse vídeo. Tô um bom tempo sem postar nada porque eu tô trabalhando demais. Isso tem a ver com o tema do vídeo. Fiquei sem tempo nenhum, sério. Tipo, o papo deu. Tem uns dias de eu estar trabalhando, tipo, 16 horas por dia, acordar muito cedo, sair de casa e voltar, tipo, de noite pra dormir, pra no outro dia trabalhar de novo. Então eu fiquei sem tempo nenhum. E aí você fica sem tempo, você fica cansado e aí você fica sem nenhuma motivação. Só que o que rolou essa semana é que alguns dos alunos das escolas que eu dou aula descobriram o meu canal, começaram a se inscrever em massa. E aí, pô, bate aquela. Meu, agora no final de semana tava corrigindo prova. E eu pensei, cara, por que não fazer uma pausa e gravar um vídeo? Até então, o tema desse vídeo tem a ver com alguns temas de alguns alunos meus numa feira cultural. E aí eu vou falar sobre depressão e ansiedade. Lembrando, eu não sou nenhum especialista, cara. Tipo, eu sou um leigo. Só que eu vou trazer um pouco da minha experiência, do que eu sinto e da experiência que meus amigos passam. É, é, um pouco do que eu ouço de alguns alunos. E, cara, se você não vai curtir esse vídeo, tipo, se você não quer saber de coisa triste, tudo bem, você pode pular. Só que, cara, você tem que lembrar que a vida não é feita só de coisas boas. A vida também é feita de coisas ruins. E quando a gente não fala dessas coisas ruins, a gente coloca debaixo do tapete, você simplesmente não resolve o problema, tá ligado? E aí o problema tá lá, tá lá, tá lá, e aí fica todo mundo, tipo, criando aquela imagem de vida perfeita e piriri-pororó, e, mano, não resolve o problema, cara. Então, é até um negócio que eu falo pros meus alunos quando eu tô dando aula de física. Quando você tem um problema, o primeiro passo é você assumir que existe um problema, e isso pode ser um problema de física, por que não? E o segundo passo é você entender a origem do problema, certo? E aí eu acho que isso se aplica para qualquer coisa. Claro que, tipo, falando assim, parece muito positivista, muito simples assim, e não é, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre, né? Bom, eu sou relativamente novo, e uma coisa que eu ando notando é que muita gente tá com problema, a minha volta tá com problema de ansiedade e depressão, cara. Muita gente mesmo. Quando eu vou trocar ideia com muitos dos meus amigos, é inacreditável a quantidade de gente que tem problema de ansiedade. E eu mesmo caí nessa, cara. Eu já tive problemas de. Eu não sei se eu tava com depressão porque eu não passei por um laudo clínico, mas já cheguei a passar em psicólogo e tudo mais. Ela ficou bem preocupada com os sintomas que eu apresentei e tudo mais, com as condições. Mas assim, deu pra tratar, eu tô legal. Mas eu ainda tenho muito problema de ansiedade. E ultimamente, como eu ando trabalhando demais, e até um motivo de eu não ter gravado tantos vídeos ultimamente, o menor tempo de lazer. Que o seu corpo tá ali só com obrigação, só com estresse, estresse constante, constante. E assim, a ideia é que não é que o estresse da sua vida tem que ser zero, mas quando o seu corpo passa por longos períodos de estresse, você pode até apelar isso para neurociência. Cara, uma hora teu cérebro vai bugar, cara. Coisa que não vai ser agradável, cara, porque você tá ali o tempo todo só tipo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, ansioso, ansioso. Atualmente estou trabalhando em 5 lugares assim, e tipo 2 deles são lugares tipo sensacionais. O resto é meio bico assim, que eu não vou citar nomes, mas um dos lugares que eu trabalhei me deu um puta calote, cara, tipo, sei lá, R$ 1.500. E, tipo, pô, eu tudo bem, eu moro com meus pais, mas eu ajudo com as contas. Eu vejo que ali no meu mês tá faltando, tipo, R$ 1.500, cara, você começa a ficar desesperado, velho. E aí, o que você faz pra corrigir? Você começa a pegar todo tipo de bico que aparece. E aí você começa a trabalhar mais, você fica com o menor tempo de lazer. Cara, uma hora você surta, velho. Chegou o momento que, às vezes eu acordo no meio da noite. Eu acordo, tipo, por exemplo, uma das escolas que eu trabalho tem que acordar 4h30 da manhã pra poder chegar lá, porque enfim, depende de transporte público. De você acordar, tipo, 2 horas da manhã, achando que já são, tipo, 4 horas da manhã e já, tipo, mano, tá daquela adrenalina pra acordar e não é a hora, tá ligado? E aí você tenta voltar a dormir e não consegue. E aí você vai acumulando estresse, porque você não consegue descansar direito e você já não tem tempo de lazer. Então, cara, é foda. Isso é o que acontece comigo. E eu vejo isso acontecendo com outros amigos também. Os deles tão assustados com a vida adulta, cara. A ideia de que, não, a gente vai fazer faculdade e vai trampar e vai conseguir morar sozinho. E economicamente não é viável, porque a gente tá em São Paulo, o aluguel daqui é caro para um barão, sei lá.
E aí você não consegue, cara. E aí você cria planos de tentar ter um carro, alguma coisa. Alguns conseguem, outros se endividam horrores. Vão tentar financiamento que, meu, cara, cai entre nós, tô dando aula de matemática financeira, cuidado com o financiamento de carro. Fecha. E a realidade vai batendo na porta das pessoas e a gente vê que, tipo, mano, não, a coisa, ela é mais difícil do que parece. As pessoas vão se frustrando, tá ligado? E é uma frustração que, tipo, tá diretamente ligada com a sua vida. Porque, tipo, se você não trampa, se você não consegue realizar seus projetos, cara, é a tua vida que tá ali em jogo. Então, você treme muito na base, cara. Tipo, é uma parada muito real. Talvez não seja tão grande quanto a gente sente quando a gente tá naquela vibe ruim, mas ela continua sendo uma coisa grande, sabe? E vejo vários amigos meus passando por isso, passando perrengue, tipo, tentando morar sozinho, tipo, tendo que voltar pra casa dos pais, porque não deu certo, né? E aí, tipo, não é só culpa da pessoa, ah, não, porque o cara não arrumou trampo e tal, não sei o quê. Não, cara, a gente tá vivendo uma realidade econômica faz anos que a taxa de desemprego tá crescendo, o mercado informal também está crescendo. E porque você vê, no Brasil tem tantos milhões de empresários, e aí você vai ver que a maior parte deles é a galera que, tipo, foi lá, criou o MEI, né, o microempreendedor individual, para ter um CNPJ, então ele de pessoa física virou pessoa jurídica, pra ter uma maquininha e vender cerveja na praça, tá ligado? Ou o que acontece comigo, tipo, eu tive que criar um CNPJ para trabalhar em um dos lugares para ter um contrato assinado. Carteira de trabalho, você tem todos os seus direitos garantidos, transporte e tudo mais. E aí quando eu trabalho num lugar como esse, já não tem tanto. E aí você fica, tipo, é meio que obrigado a aceitar, porque cara, não tá tendo trampo, né? Desempregado, muita gente tá desesperado, muita gente tá com medo da vida. A real é essa. E eu acho que é aí que entra a parada da ansiedade. Eu lembro que a minha psicóloga falava que ela comparava muito a ansiedade com medo. O que é o medo? O medo é aquele sentimento que você utiliza pra lutar ou fugir, né? Então você tá ali em uma situação na natureza, assim, e aparece tipo um leão. O coração começa a bater, bate adrenalina, ansiedade e tal, mano, você fica ali na loucura. Tem tempo pra pensar em duas alternativas. Ou você luta ali com o leão, ou tu, mano, tchau, velho, corre, tá ligado? E aí o lance é que a ansiedade, ela é tipo um medo, só que é um medo de um futuro que ainda não aconteceu e que aquilo fica te perturbando, nesse estado de pânico por muito tempo. Não é saudável pro seu cérebro. E seu corpo libera, tipo, vai te deixando mal, e aquilo vai te estressando, te estressando, te estressando, e vai te deixando cansado, e aí você também não consegue dormir direito, e, mano, é foda, não é fácil de lidar. Sei lá, por que eu tô gravando esse vídeo como professor? Porque, eu passei por isso, outra, tenho alunos que passam por isso. Eu acho que o primeiro passo é, tipo, você reconhecer, não tem problema nenhum. É foda normalizar, mas muita gente tá passando por isso. Não deveria. E a gente tem que trocar uma ideia sobre isso. A gente tem que sentar e conversar com as pessoas e falar, cara, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com um monte de jovem da minha idade, da sua idade, que está assistindo, está passando por isso. E eu acho que a gente tem que sentar para conversar. A gente não pode pegar essa sujeira e esconder debaixo do tapete, que isso não resolve o problema. Tem que buscar ajuda. Às vezes a ajuda, ela pode ser um pouco cara. Psicólogo geralmente não é muito barato ainda. E aí você conecta esse problema econômico que causa ansiedade e você não consegue resolver por causa da questão econômica, né? Mas tenta buscar ajuda, nem que seja, tipo, com algum amigo seu, alguém de confiança, alguém que você pode conversar. E, velho, se alguém te procurar pra pedir ajuda, cara, seja um ombro amigo, velho. Não fica, tipo, falando, é frescura, ou não fica tentando, tipo, buscar justificar o problema da pessoa. Cara, ouve primeiro, antes de ficar falando, tipo, qualquer droga. E é até uma outra questão desse vídeo, só vai entender, de fato, todos esses problemas quem passou por isso. Ou você tem um grau de empatia, tipo, gigantesco, que é meio difícil de achar isso na sociedade. Se você nunca passou por isso e tá preocupado com um amigo seu, cara, pensa direito no que você vai falar pra poder ajudar essa pessoa. E, às vezes você pode piorar a situação lá. E não, a gente vive em sociedade, tudo bem, a gente é responsável por nossas ações, só que a gente interage com o mundo e a gente também sofre influência do mundo. Então tem essa relação dialética entre você e o mundo, cara. Eu falei tudo que eu tinha vontade de falar.
Eu espero que você tenha gostado, tio, porque eu não tô aqui como psicólogo pra poder resolver os problemas, tá ligado? Eu tô aqui pra, tipo, puxar o tapete e mostrar que existe a sujeira. Eu não vou resolver porque eu não tenho capacidade técnica pra isso. Então é isso, eu espero ter ajudado aí quem tá precisando de alguma coisa. E se você for meu aluno e estiver passando por um problema desse, cara, conversa comigo, conversa com a coordenadora da sua escola, conversa com alguém que e tenta sondar pra ver se essa pessoa vai te ajudar e tal, porque às vezes você se expor é um pouco difícil. Mas muito provavelmente as pessoas vão te ajudar. As pessoas, sei lá, pelo menos em todos os lugares que eu trabalho, tem pessoas muito competentes pra para ajudar nesse sentido. Valeu.